Meu neto me levou a uma daquelas conferências de tecnologia. Um mar de gente jovem, vestindo camisetas com nomes de empresas que eu não reconhecia. Todos correndo, com um brilho nos olhos. Um brilho de ambição. Eles falavam sobre escalar, sobre revolucionar, sobre mudar o mundo. E no meio daquele barulho, daquela energia frenética, eu me senti como um fantasma, completamente invisível. Meu neto, Daniel, ele é um bom menino. Ele apontava para os palcos, para os telões gigantes e dizia com orgulho: "Vovô, aquele cara fundou uma empresa de US$1 bilhão. Aquela mulher está desenvolvendo inteligência artificial que vai redefinir a medicina." E eu sorria e acenava. Mas por dentro, uma pergunta silenciosa se formava. Uma pergunta que eu não tive coragem de fazer em voz alta. A pergunta era: e o resto de nós? E todos nós que não vamos fundar empresas de US$1 bilhão? E todos nós que não vamos redefinir a medicina? Nossas vidas, elas não contam? Meu nome é Samuel e eu tenho 82 anos. Eu não vivi guerras, mas vivi a silenciosa batalha de criar 3 filhos com um salário de contador. Eu não descobri a cura para uma doença, mas segurei a mão da minha esposa, Clara, por 49 anos, até o último suspiro dela. Eu não construí um império, mas construí uma estante de livros para minha filha, uma casa na árvore para meu filho e um jardim que, por um breve momento a cada primavera, parecia o lugar mais bonito da terra. E naquela conferência, cercado por pessoas que se autodenominavam extraordinárias, eu finalmente entendi algo que levei 82 anos para aprender. Eu finalmente entendi por que as vidas comuns são as que mais importam. Vivemos sob uma tirania silenciosa que não usa armas nem exércitos. É a tirania da excepcionalidade. Ela sussurra em nossos ouvidos desde que somos crianças. Seja especial, destaque-se, deixe sua marca, faça algo que ninguém nunca fez. E se você não conseguir, você falhou. Essa pressão esmaga as pessoas. Ela as faz olhar para suas próprias vidas, com suas pequenas alegrias, suas lutas silenciosas, seus empregos normais e sentir que não é o suficiente. Como se a rotina de ser um bom pai, uma boa amiga, um vizinho decente fosse apenas o ensaio para a peça principal que nunca chega. Mas a verdade profunda e libertadora é que a peça principal é essa. A rotina é o espetáculo. O mundo não é sustentado pelos gigantes que vemos nos palcos das conferências. O mundo é sustentado por uma vasta e invisível rede de pessoas comuns fazendo coisas comuns com uma graça extraordinária. E nós raramente as notamos. Deixe-me falar sobre o Arthur. Arthur tinha uma padaria na rua debaixo da minha casa. Ele a herdou do pai e trabalhou nela por 52 anos. Arthur não era um chefe renomado. Ele não tinha um programa de TV. Ele fazia pão. Pão francês, pão de centeio, pão integral. Todos os dias, às 4 da manhã, ele estava lá com as mãos na massa. Arthur conhecia o pedido de cada cliente antes que eles abrissem a boca. Ele sabia que a senhora Gable gostava do pão um pouco mais torrado. Ele sabia que o pequeno Timmy, depois da escola, sempre olhava para os sonhos de creme. Então Arthur sempre guardava um para ele, às vezes de graça se o menino parecia ter tido um dia ruim. A padaria dele não era chique. Era pequena, o chão um pouco gasto, o cheiro de fermento e açúcar flutuando no ar como uma promessa. Quando Arthur decidiu se aposentar aos 75 anos, a comunidade organizou uma pequena festa para ele na praça. Eu esperava umas 50 pessoas. Apareceram 300. Uma mulher se levantou e disse que quando seu marido a deixou, ela não tinha dinheiro e Arthur lhe deu pão de graça por 6 meses, sem nunca dizer uma palavra. Um homem, agora um advogado de sucesso, disse que quando era adolescente e estava se metendo em problemas, Arthur lhe deu seu primeiro emprego, varrendo o chão, e o ensinou sobre responsabilidade. História após história. Pessoas que se conheceram na fila da padaria e se casaram.
Pessoas que em seu dia mais sombrio entraram na loja e foram recebidas com um sorriso tão genuíno que lhes deu força para continuar. Arthur não tentou mudar o mundo. Ele apenas fez pão. Ele apenas foi gentil. Ele apenas prestou atenção. Mas ao fazer isso, ele teceu a fibra que manteve nossa comunidade unida por meio século. O impacto dele não estava em um grande feito, mas em milhões de pequenos gestos que, somados, eram mais fortes do que qualquer império. Eu nem sempre pensei assim. Aos 40 anos, eu era gerente em uma empresa de médio porte, e eu queria mais. Eu queria ser diretor. Eu via os homens nos andares de cima, com seus carros melhores, suas casas maiores, e eu sentia a ferroada da ambição. Eu queria ser um deles. Lembro-me de um projeto específico. Era enorme, complexo. Se eu conseguisse, a promoção era praticamente garantida. Trabalhei como um louco, noites, fins de semana. Meu filho, na época de 10 anos, tinha um grande jogo de futebol, o campeonato. Ele me pediu com aqueles olhos grandes e esperançosos: "Pai, você vai, não vai?" E eu disse que sim, claro que iria. Mas na véspera do jogo surgiu um problema no projeto. Eu tive que ficar até tarde. Eu disse a mim mesmo que era só por algumas horas. As horas se transformaram na noite inteira. Eu vi o sol subir sobre a cidade, exausto, mas triunfante. Eu tinha resolvido o problema. Eu cheguei em casa e meu filho já tinha saído para o jogo. Eu perdi. Eles venceram e ele marcou o gol da vitória. Quando o vi mais tarde, ele tentou não demonstrar, mas eu vi a decepção em seu rosto. Uma pequena sombra que nunca desapareceu completamente. Eu consegui a promoção algumas semanas depois. Tive um workshop maior, um salário melhor. Mas hoje, aos 82 anos, eu não me lembro qual era o maldito projeto. Não tenho ideia do que se tratava. Mas eu me lembro com uma clareza dolorosa do olhar no rosto do meu filho de 10 anos. Eu troquei um momento insubstituível por uma conquista que se desfez em pó. Eu estava tão ocupado tentando ser excepcional aos olhos de estranhos que falhei em ser presente para a pessoa que mais importava. O oposto também é verdadeiro. As coisas que nos salvam raramente são grandiosas. Quando minha Clara ficou doente nos últimos meses, ela não conseguia mais sair da cama. O mundo dela encolheu para as 4 paredes do nosso quarto. Eu me sentia perdido, quebrado. Um dia, nosso carteiro, um jovem chamado Miguel, que mal conhecíamos, tocou a campainha. Ele tinha um pequeno vaso de violetas na mão. Ele disse: "Eu notei que a senhora Miller não tem recolhido as cartas ultimamente. Espero que ela esteja bem. Eu vi estas na floricultura e pensei que ela poderia gostar." Ele não ficou mais que 1 minuto. Ele me entregou as flores e foi embora. Aquele pequeno vaso de violetas. Clara o colocou na mesa de cabeceira, onde pudesse vê-lo. E nos dias seguintes, quando a dor era forte ou o medo a dominava, ela olhava para aquelas flores e sorria. Um sorriso pequeno, fraco, mas real. Ela dizia: "Um estranho foi gentil conosco, Sam. O mundo ainda tem bondade." Aquelas violetas não a curaram, mas elas trouxeram luz para um quarto escuro. Elas nos lembraram que não estávamos sozinhos. Miguel provavelmente esqueceu daquele gesto 5 minutos depois de fazê-lo. Para ele foi um impulso, um pequeno ato. Para nós foi tudo. Foi um farol. Então, quando eu estava naquela conferência, vendo aquelas pessoas brilhantes e ambiciosas, eu não senti inveja. Eu senti uma espécie de compaixão, porque eu via a armadilha em que muitos deles estavam caindo, a mesma armadilha em que eu caí. A crença de que o valor de uma vida é medido por seu alcance, por sua escala. Mas não é. O valor de uma vida é medido por sua profundidade. Não é sobre quantas pessoas conhecem seu nome, mas sobre quão profundamente você tocou as poucas pessoas ao seu alcance. Não é sobre construir algo que dure para sempre, mas sobre estar totalmente presente nos momentos que desaparecem em um piscar de olhos. Sua vida não precisa ser um monumento para ter importância. Ela pode ser um jardim que você cuida todos os dias, onde você arranca as ervas daninhas do ressentimento, onde você rega as sementes da paciência, onde você cultiva a gentileza mesmo quando ninguém está olhando. Um jardim que talvez só alimente sua família, seus amigos, seus vizinhos,
mas para eles, aquele jardim é o mundo inteiro. Ser importante não é sobre ser lembrado por multidões. É sobre ser a pessoa cuja ausência seria sentida profundamente por um punhado de pessoas. É ser o Arthur, cuja padaria deixou um buraco na comunidade. É ser o Miguel, cujo pequeno gesto de bondade se tornou uma âncora. É ser a Clara, cujo amor silencioso foi a base de toda a minha vida. Tenho 82 anos. Meus ossos doem na manhã. Minhas mãos tremem um pouco. A maioria das pessoas que eu amei já se foi. E quando eu olho para trás, para a longa estrada da minha vida, as coisas que brilham não são as promoções, os prêmios, as conquistas. São os momentos comuns. As noites em que li para meus filhos até eles dormirem. As manhãs de domingo em que Clara e eu tomávamos café em silêncio, apenas apreciando a companhia um do outro. A tarde em que ensinei meu neto a andar de bicicleta e a expressão de pura alegria em seu rosto quando ele finalmente se equilibrou sozinho. Essas são as coisas, as pequenas, silenciosas, coisas comuns. Elas não vão para os livros de história, elas não rendem um palco em uma conferência, mas elas são a matéria da vida, elas são o que importa. Sim, o que você faz importa, mas importa nos momentos em que você escolhe ouvir em vez de falar, quando você oferece ajuda sem esperar nada em troca, quando você perdoa alguém que não merece, quando você aparece dia após dia para as pessoas que contam com você. Sua vida não precisa ser um incêndio florestal que todos possam ver. Ela pode ser uma pequena chama que mantém aquecidos aqueles que estão mais próximos de você. E isso, eu finalmente entendi, é mais do que suficiente. É tudo. Se algo que eu disse hoje ressoou em você, eu ficaria grato se você compartilhasse este vídeo com alguém que talvez precise parar de tentar ser extraordinário e apenas ser presente. Deixe um comentário e me fale sobre um Arthur na sua vida, uma pessoa comum que teve um impacto extraordinário em você. Eu adoraria ler essas histórias. E se você quiser ter mais conversas como esta, por favor, inscreva-se. Eu não tenho todas as respostas, mas aos 82 anos eu tenho algumas boas histórias, e talvez algumas delas possam ajudar. Obrigado por me ouvir.